A obsessão pelo corpo perfeito é algo que atinge milhares de pessoas hoje em dia. O problema é que esse comportamento pode desenvolver sérios distúrbios alimentares. No Brasil, o número de pacientes com transtornos alimentares cresceu 70% nos últimos 3 anos em alguns centros de tratamento. Agora nós vamos falar sobre a busca do corpo ideal, que começa cada vez mais cedo na vida das mulheres, impulsionada pela popularização dos procedimentos estéticos e também pela imposição de padrões nas redes sociais. Você sabe o que são transtornos alimentares? São síndromes comportamentais relacionadas aos hábitos alimentares que o indivíduo desenvolve na presença de um contexto favorável e condicionante, caracterizado pelo excesso ou a redução extrema do consumo de alimentos, o que pode vir a progredir para casos graves de saúde. De forma geral, esses transtornos estão muitas vezes ligados ou associados a quadros de estresse, ansiedade, depressão, traumas, pressão social, entre outros fatores que podem afetar e influenciar no desenvolvimento desses distúrbios. Esses transtornos são mais comuns entre jovens e adolescentes de 12 a 25 anos, e um estudo mostrou que são mais frequentes no sexo feminino, representando 95% do total dos casos. Isto ocorre pois muitas vezes nós, mulheres, estamos expostas a maiores pressões sociais, econômicas e culturais. Segundo a Organização Mundial da Saúde, cerca de 10% dos adolescentes brasileiros sofrem com distúrbios alimentares. Nesse período da vida, as pessoas passam por muitas mudanças hormonais que afetam diretamente o corpo, gerando insegurança e a busca por um padrão de beleza que, na maioria das vezes, é inalcançável. As redes sociais e as questões culturais enraizadas na sociedade têm um papel importante no desencadeamento dos transtornos, uma vez que muitos influenciadores supervalorizam a magreza e o corpo perfeito, tornando-se um gatilho para os seus seguidores. Portanto, alguns aspectos sociológicos ajudam a compreender um pouco mais esse contexto, já que a sociedade atual leva mais em consideração as condições físicas dos indivíduos do que as interações que eles estabelecem. Durante a pandemia, houve um aumento significativo no número de pessoas com depressão, ansiedade, vícios e um aumento nos casos de transtornos alimentares. A pandemia trouxe muita insegurança, muita incerteza para todos, gerando muita preocupação e ansiedade também, o que naturalmente fez com que a saúde mental tenha sido bastante afetada e, com isso, os transtornos tenham tomado uma proporção inimaginável. Muitos indivíduos apresentam baixa autoestima, sentimentos de inferioridade e de incapacidade. Essas pessoas buscam muito a perfeição e, por isso, apresentam muito medo de falhar e se colocam sempre em situações de pressão. Por isso, tendem a desenvolver com maior frequência esses transtornos alimentares. Nesses casos, os sentimentos de ansiedade e de estresse causados por esses aspectos são superados pelos hábitos alimentares. Outras explicações estão relacionadas aos aspectos genéticos e bioquímicos dos indivíduos, que podem apresentar uma condição hereditária, ou seja, passada de geração para geração, ou estar relacionada ao sistema nervoso e às questões hormonais, alterando as funções corporais como a digestão e o apetite. Perguntamos para a psicóloga Fernanda Vanro quais são os transtornos mais comuns, qual é a faixa etária mais atingida e qual é o gênero mais afetado. Dentre os distúrbios que são mais comuns, que aparecem, né, até em pesquisas que estão surgindo bastante nos últimos tempos, seriam a anorexia, a bulimia e a compulsão alimentar. O gênero que então mais apresenta esses distúrbios alimentares ou transtornos alimentares são mulheres, tanto é que para cada 9 mulheres, somente um homem apresenta algum desse tipo de transtorno. Então as mulheres são as que mais sofrem desses distúrbios, né?
em crianças esses transtornos ou distúrbios já podem começar a aparecer. Tanto é que algum tempo atrás se imaginava, né, que só na questão da adolescência, principalmente em meninas, né, que tem essa questão com o corpo, né, essa preocupação excessiva, né, de cuidados, mas atualmente vem aparecendo bastante a questão de já em crianças de 9 a 10 anos, mas ainda a questão de faixa etária também acaba apresentando bastante entre 20 e poucos anos a 30 e poucos anos. Também é bem forte essa incidência desses distúrbios. Tem estudos até que comentam que na infância ainda não tem tanta discrepância entre o sexo masculino e feminino desses distúrbios, né, que já começam a aparecer. Mas na adolescência eles acabam disparando e tendo continuidade mais em meninas. A anorexia está relacionada à busca por um corpo extremamente magro, onde as pessoas que desenvolvem este distúrbio frequentemente se enxergam como gordas, segundo os parâmetros estipulados pela sociedade. E por isso elas tendem a fazer dietas extremas, com alimentos que possuem baixa quantidade calórica e valor nutricional. Isto algumas vezes vem acompanhado de muita atividade física, vômitos induzidos e medicamentos como laxantes e diuréticos. Alguns sintomas são irritabilidade, constipação, mudanças de humor, cabelos e unhas quebradiços, ressecamento da pele e, em casos mais graves, levando até a degeneração da retina. O tratamento deve-se começar pela recuperação nutricional, psicoterapia e, se possível, uma terapia familiar. Um dos motivos que me levou a começar a fazer dieta foi que eu sofria bullying, né? Na escola, na segunda série, terceira, eu era bem novinha. Na infância, eu sempre fui muito gordinha. Então, aí eu comecei a ser zoada, as crianças me batiam. Aí depois eu troquei de escola na quinta série, que aí eu fui pra onde eu comecei. E aí lá eu continuaram as zoações, continuei apanhando, até que eu falei que não dava mais. Essa era a sua meta? Essa era a minha meta, era como eu queria ficar. E por quê? Isso você realmente achava bonito? Sim, pra mim isso era perfeição. Era perfeição. Por causa dos ossos, da costela, sabe? Conseguir ver os ossos, pra mim era perfeito. Entendi. E aqui a gente consegue perceber que várias outras meninas estão te incentivando. Incentivavam a conseguir a meta. Pra elas também era uma perfeição isso. Então quer dizer, elas também provavelmente estão precisando de uma ajuda. Sim, com certeza. Pelas redes sociais, outras garotas buscam incentivo para esse tipo de prática. Nossa equipe entrou em um grupo de WhatsApp, do qual fazem parte cerca de 20 pessoas. Ele recebe o nome de Ana e Mia, que faz alusão aos transtornos da anorexia e da bulimia. Nesta mensagem, uma participante compartilha uma dieta para perda de peso. Nesta outra, as meninas comentam sobre o chamado NF, isto é, passar o dia todo sem comer. Assim como na anorexia, os indivíduos bulímicos apresentam uma busca excessiva pelo corpo perfeito, ou seja, o corpo magro. A diferença é que essas pessoas que sofrem de bulimia passam por momentos de tensão, estresse, frustrações, decepções por não conseguirem atingir esse padrão. E com isso passam a ingerir uma quantidade absurda de caloria em um tempo curto. E quando percebem, buscam de forma rápida perder essas calorias. Geralmente é pela indução do vômito. A bulimia se mostra também com atividade física em excesso, uso de medicamentos como diuréticos e laxantes e jejum. Os sintomas são parecidos com a anorexia: irritabilidade, rápidas mudanças de humor, estresse, crise de ansiedade, insegurança, baixa autoestima e pode estar relacionado também com a depressão. Mas começando comigo, na minha experiência, eu comecei a ter distúrbios alimentares, acho que eu tinha uns 13, 14 anos, mais ou menos. Eu era aquela pessoa, tipo, aquela criança que não comia. Eu sempre comi bem, minha mãe falou que eu nunca dei problema pra comer, eu comia fruta, gostava dessas coisas. Só que eu não comia, tipo, verduras, legumes, saladas, eu tinha um paladar muito infantil.
E eu comecei a ter distúrbios alimentares. Eu tive bulimia durante 1 ano e meio, quando eu era adolescente. E foi um período muito, muito difícil pra mim. E eu acho que ressoa muito na pressão estética que a gente sente como mulher, como menina, tentando descobrir seu corpo, tentando descobrir quem você é, principalmente no período da adolescência, que você não tem segurança de você mesma, você acha que tudo se resume àquilo. Enfim, era também, eu entendo que é um modo de se machucar também diferente. Enfim, foi um período bem conturbado. Eu acho que eu nunca falei a fundo sobre isso, mas eu cheguei a estourar veias do meu rosto por causa da bulimia, de tanto que eu fazia esforço e eu ficava com o olho todo estourado aqui de veias. Tipo, isso é muito perigoso. A obesidade é caracterizada pelo acúmulo excessivo de gordura no corpo e é considerada uma doença crônica. Esse distúrbio pode ocorrer por sedentarismo, quando se come mais calorias do que se perde durante o dia, com alimentação inadequada ou excessiva, fatores genéticos que dificultam a perda de peso, fatores hormonais, metabólicos e psicológicos, especialmente quando o indivíduo passa por estresse, frustrações e ansiedade, desencadeando um processo de compulsão alimentar. O indivíduo é considerado obeso quando atinge um índice de massa corporal acima de 35, podendo desenvolver várias doenças, como diabetes, hipertensão, doenças cardiovasculares, neoplasias, disfunção endócrina e da vesícula biliar, problemas pulmonares, artrite e, em casos mais graves, pode vir a óbito. Entretanto, a doença tem tratamento, e este é realizado com a ajuda de diferentes profissionais, como médicos, psicólogos, nutricionistas, profissionais de educação física e fisioterapeutas. Se busca mudança de comportamento, com dietas, exercícios físicos e, quando conveniente, a administração de medicamentos. Nas últimas décadas, tem havido aumento nos números de casos de transtornos alimentares. E por isso é tão importante e relevante abordar este tema em sala de aula, apresentando os riscos e consequências aos jovens e adolescentes, buscando a sensibilização e conscientização para os perigos destes transtornos. A busca por tratamento deve sempre estar como primeira opção para as pessoas que desenvolveram alguns destes distúrbios, e o tratamento envolve vários profissionais da área da saúde. Outro passo bastante importante é a prevenção. Buscar reconhecer os indivíduos em risco potencial, o que pode ser um amigo, um conhecido ou um familiar, passando por um momento difícil, e alertá-lo a buscar ajuda especializada, evitando jargões, conselhos prontos e o preconceito. Somente assim iremos conseguir uma melhora nesse quadro.